Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras de junho. Sei que eu tô um pouquinho atrasada nesse tipo de vídeo, mas assim, gente, agora eu tô conseguindo colocar as coisas em ordem por aqui, porque meu monitor chegou, voltei a editar os vídeos tranquilamente, tá tudo de boa. Nós vamos voltar à normalidade nesse canal, tá? Mas enfim, eu vou direto pros livros, tá? Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. Sério, isso é muito importante. E lembrando também que se você tiver interesse de adquirir algum dos livros que eu esteja citando ou qualquer outra coisa no site da Amazon, comprem sempre pelos links que estão aqui embaixo no box de descrição, porque dessa forma você apoia meu trabalho sem pagar nada mais por isso. Mas enfim, vamos direto para os livros. E como vocês sabem, todo mês eu organizo pelo menos uma leitura coletiva. E a leitura coletiva que eu tava organizando no mês de junho foi do livro do Daisy Jones and the Six, né, da Taylor Jenkins Reid. E aqui nós temos a história de como que essa banda iniciou e como que ela terminou. E realmente a Taylor, ela tem uma escrita que te envolve, sabe? Você fica preso. Foi um livro que eu li muito rápido, mesmo ele tendo esse formato de entrevistas, né? Porque não é tipo uma história, texto normal, sabe? Ele é todo contado através de entrevistas. Eu achei que isso fosse algo que eu fosse estranhar ou que eu não fosse conseguir imaginar as coisas direito, mas muito pelo contrário. Só que tem um problema. Eu achei que certos aspectos dessa história são bem frágeis. Por exemplo, aqui nós temos muita questão, né, de alguns personagens com drogas. E faz parecer que é muito fácil, sabe? Como se qualquer pessoa entrasse assim na clínica de reabilitação e pronto, acabou os problemas da vida dela. E pela quantidade de droga e bebida que o pessoal consumia aqui, eu achei muito difícil de acreditar que ninguém, assim, foi parar num hospital, ou foi preso, ou se meteu em confusão. Não tem esse tipo de coisa, e eu achei isso muito estranho. E o fato da história ser contada através de entrevistas não é desculpa pra mim, porque, e os personagens são narradores não confiáveis. Gente, isso não cola, até porque esse é o tipo de coisa que provavelmente teria vazado pra imprensa. Então eles seriam obrigados a falar sobre isso. Então, assim, foi uma história legal, tá? Beleza, tem pontos que eu gostei, pontos que eu não gostei. Posso falar isso com vocês depois numa resenha mais detalhada. Apesar que aqui no canal já tem a live de discussão, tá? Que eu tava com outros booktubers aqui, a gente conversou bastante sobre esse livro. Mas assim, eu entendo as pessoas gostarem desse livro, mas eu não entendo as pessoas gostarem da Daisy. A Daisy tem, assim, uma combinação de coisas que eu detesto no ser humano. Ela é o tipo de pessoa que fica chateada e magoada quando as coisas não saem do jeito que ela quer. E tudo bem, isso é um sentimento normal. O problema é que ela tenta prejudicar outras pessoas quando as coisas saem do eixo, sabe? E até algumas atitudes legais que ela tem aqui, né? Que pra alguns personagens parece que ela tá pensando no coletivo. Na verdade não é, ela tá pensando apenas em si mesma, tá? Ela é completamente surtada, ela faz uns negócios que não faz o mínimo sentido pra mim. Eu fiquei mais entretida por outros personagens, eu queria saber mais da história de outros personagens. Mas a Daisy, né, que eu vi todo mundo elogiando e falando sobre ela pra mim foi uma pessoa completamente desprezível. Então assim, foi um livro que eu gostei, eu ainda me diverti, mas eu não achei esse último copo d'água num deserto como a galera achou. E esse é um momento que você pode dar dislike no vídeo, que eu sei que tem gente que vai ficar puta. Só que assim, eu ainda não desisti da autora, tá? Eu ainda pretendo ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque eu vi gente que não gostou de Daisy Jones e The Six e gostou de Evelyn Hugo. Então eu acho que talvez tenha uma chance aí. A outra leitura coletiva que eu estava organizando, mas essa foi em parceria com a Camille do Caneta Tinteiro e com a editora Wish, foi do livro Contos de Fadas em suas versões originais. Eu não vou falar sobre esse livro aqui no vídeo, tá? Porque já tem 2 vlogs de leitura, né, onde eu comentei cada um dos contos pra vocês. E eu também fiz várias lives de discussão com a Camille, né, com a galera que tava participando da leitura coletiva. Eu vou deixar a playlist aqui nos cards ou no box de descrição, junto com os vlogs pra vocês assistirem, tá? Mas eu comentei sobre todos os contos nesse livro aqui. Gostei bastante, e óbvio, como sendo livro de contos, tem uns que eu gosto mais, outros que eu gosto um pouquinho menos. Mas ainda assim foi uma leitura muito prazerosa, porque eu gostei de conhecer os contos que inspiraram, né, tantas outras histórias que eu já li e eu já acompanhei filme e essas coisas assim. Vocês sabem que eu gosto muito de releituras, né? Mas é sempre bom a gente conhecer a fonte de inspiração. E outra coisa que eu tenho pra falar com vocês é que tem link de compra aqui no box de descrição, tá? E vocês comprando por esse link e utilizando o cupom Biblioteca da Rô, vocês ganham 5% de desconto. E outra coisa, nós estamos dando continuidade ao projeto, tanto que agora nesse mês de agosto nós estamos lendo os Contos de Fadas Celtas, depois nós vamos ler
os nórdicos e também da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Eu vou deixar aqui embaixo também um link com a lista das leituras coletivas e lá vocês conseguem ver todas as informações direitinho, tá? Aí depois eu dei continuidade a uma série de HQ que eu tava lendo, que é Lock and Key, e esse é o terceiro volume, Coroa de Sombras. Já tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o volume 1 e 2 sem spoiler, e também sobre a série que saiu na Netflix, também sem spoiler, tá? O vídeo tá de boa, vocês podem assistir tranquilamente. Mas pra quem não conhece nada sobre essa história, aqui nós basicamente vamos ter crianças, né? Na verdade são 3 irmãos ali, um é mais novinho, os outros são já adolescentes, que estão tentando lidar com criaturas que estão atrás deles, porque dentro da casa, da mansão Locke, tem algumas chaves mágicas. E eles descobrindo os poderes dessas chaves e tudo mais, tem um certo vilão ali manipulando tudo por trás, porque quer pegar essas chaves deles. Eu gostei bastante desse volume 3, e eu me lembro que no vídeo, né, sobre o volume 1 e 2, eu falei que a série tinha sido inspirada apenas naqueles 2 volumes, né, a primeira temporada. Mas não, gente, aqui nesse volume tem coisas que influenciaram na série também, situações bem específicas que também tem presente na série, só que obviamente eles retrataram de uma forma diferente. Na verdade, tá totalmente diferente, tá? Então, assim, se você realmente não gostou da série, porque você achou infantilizado e tudo mais, eu recomendo que você leia as HQs. Porque tá muito diferente, e sem contar que aqui tem uma pegada mais sombria, assim, no sentido de que alguns temas são tratados de uma forma mais séria. Inclusive, na série, eu reclamei que tem alguns momentos que os personagens têm algumas escolhas burras, né, só pro roteiro poder acontecer. Essas coisas não acontecem aqui, tá? O vilão realmente é muito manipulador, e pelo fato de você não estar acompanhando só as crianças, mas você acompanhar o que o vilão tá fazendo e como que ele tá enganando essas crianças, você fica muito desesperado, porque assim, você aguarda o momento, né, que as crianças vão descobrir isso. E assim, me dá uma certa aflição, né? Porque o vilãozinho manipuladorzinho desgraçado, sabe? Mas eu tô gostando muito dele porque ele é muito bem feito. E outra coisa, além dessas escolhas questionáveis, né, dos personagens que tiveram na série e aqui não tem, tem uma coisa que acontece relacionada à Coroa das Sombras que, assim, basicamente não tem na série porque seria muito caro de fazer isso pro audiovisual. Então, assim, eu recomendo que vocês leiam a HQ mesmo. Eu já tô com o 4º volume aqui, tô doida pra ler, e eu espero que a Geektopia lance logo os outros aqui no Brasil. Aí, pro projeto das Dark Academinas, né, a leitura do mês de junho era do livro O Retrato de Dorian Gray. Pra mim, na verdade, foi uma releitura, afinal de contas eu já conhecia essa história, eu li ela há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Só que na época que eu li, era uma versão censurada. Eu não sabia que existia essa diferença de edição com censura e sem censura, mas eu já tinha gostado da história naquela época, que basicamente aqui nós temos o Dorian Gray, que tem um dia que ele tem o seu rosto, né, pintado num quadro, e ele fica meio que obcecado por aquele quadro, e ele meio que deseja que ele pudesse ficar com aquela beleza pra sempre. E nós vamos estar acompanhando algumas coisas sinistras acontecendo, no sentido de que ele está corrompendo a própria alma. O quadro vai envelhecendo e apodrecendo, enquanto ele permanece jovem e belo. Eu gostei muito mais de ter lido nessa edição, primeiro porque, né, nós temos aqui a história como que o autor queria que ela tivesse sido publicada. Além disso, nós vamos ter alguns comentários e algumas referências a coisas na época que acabam enriquecendo a leitura. Além do fato dessa edição também contar um pouco sobre a história do Oscar Wilde e sobre tudo que aconteceu com ele na época que essa história foi publicada. Porque, pra quem não sabe, o Oscar Wilde acabou sendo preso por causa desse livro, né? Esse livro foi usado contra ele em julgamento. Então, além do próprio retrato de Dorian Gray, é muito interessante você conhecer a história do autor. Então, assim, gente, se eu for recomendar vocês lerem essa história, com certeza eu vou dizer pra vocês lerem nessa edição da Biblioteca Azul, porque ela é muito mais completa, ela é muito mais rica. E assim, 5 estrelas, favoritado, gostei mais do que da minha primeira leitura. Aí depois eu li o 2º volume da série The Witcher, né, que é A Espada do Destino. E aqui segue o mesmo modelo do primeiro livro, tá? São contos que vão se interligando com as aventuras desse bruxo. Como eu já falei pra vocês, eu tô gostando bastante dessa série por causa do vocabulário, tá? Porque, assim, é um vocabulário tão natural que realmente me faz acreditar que são pessoas conversando, né? Até a maneira que alguns personagens se xingam faz sentido pra mim. E aqui nós vamos ter algumas histórias onde vão estar se caçando dragões ou criaturas que mudam de forma. Mas um dos pontos interessantes pra mim é a relação do bruxo com a Yennefer, né? Que é uma feiticeira.
Porque assim, ela aceita ele do jeito que ele é, mas ela tem questões próprias, né, pra resolver. E eu tô aqui sofrendo, né, porque eu só queria que os dois ficassem juntos logo. Mas enfim, né, tem muito livro pela frente ainda. E outra coisa legal é sobre a amizade do bruxo com o bardo, né? Na série dá uma sensação estranha, como se o bardo estivesse apenas incomodando, e aqui não, o Geralt realmente vê ele como um amigo, sabe? Então eu gosto bastante disso. Nesse livro tem menos referências a certos contos de fada em comparação ao primeiro, mas eu ainda assim achei bem legal. E aqui tem algumas histórias que são ligadas diretamente com o conto do primeiro livro, que provavelmente é o que vai indicar o rumo da história, né? Porque a partir do terceiro não vão ser mais contos, vão ser romances. Então, eu não sei como é que vai ser essa jornada aí, essa transição de estilo, né, de contos pra romance, mas ainda assim eu tô bem ansiosa pra leitura do próximo. E eu gostei bastante desse aqui. Até o momento, eu tô gostando dessa série, tá, gente? Vamos ver o que vai dar errado no terceiro, porque eu vejo que o pessoal começa a reclamar a partir do terceiro. Mas quando eu ler, eu conto pra vocês. Aí eu li também Percy Jackson e a Batalha do Labirinto. Esse já é o quarto livro, então assim, fica complicado eu falar alguma coisa sem dar spoiler. Mas esse foi o livro que eu menos gostei da série até agora. E nem foi a questão, assim, da fórmula do autor, né, que todo mundo fala, que acabou me incomodando. Porque assim, a premissa é justamente a mesma. Por mais que tenha ligação e pontos, né, que vão conectando com os outros livros, é sempre o objetivo é proteger o acampamento, salvar o Monte Olimpo, essas coisas do tipo. Mas até aí tudo bem, porque eu acho isso divertido. Eu já falei pra vocês que essa é uma série que eu acho que seria excelente como animação, seria incrível. Mas o que realmente me incomodou aqui foi a presença de uma certa personagem. A cada livro ele sempre apresenta algum personagem novo e tudo bem, eu tava gostando até o momento disso. Só que essa personagem aqui, mesmo que ela tenha uma função ligada diretamente com a missão desse livro, eu senti que ela tava lá mais pra fazer ciúme na Annabeth do que efetivamente ser importante, sabe, pra história. E eu não gostei, porque assim, sem paciência, gente, pra esses negócios de ciúmezinho de adolescente. E o Percy, ele é meio bobão, né? Tipo, eu acho ele legal, ele é carismático, mas pro assunto de mulher, ele é meio burro. Então, eu fiquei um pouquinho irritada. Não sei como é que vai ser o quinto livro, né? Vamos ver como é que vai se resolver essa história. Em termos de aventura e tudo mais, a história, eu achei que permaneceu mesmo, tá? Não decai. Mas a presença dela me incomodou. E é isso. Então, assim, é uma opinião completamente, né, pessoal. Isso aí vai variar de leitor para leitor. Aí eu ouvi um audiobook que foi A Lista do Ódio. E assim, eu sempre ouvi muita gente falando sobre esse livro, muita gente elogiando esse livro, mas assim, nunca tinha me despertado o interesse de comprar o livro, né, pra ler e tudo mais. E aqui nós vamos ter o Nick, que abriu fogo contra os seus colegas de escola, assim, na cantina da escola mesmo, sabe? E a Valerie, que era a namorada dele na época, ela tentou impedir isso e acabou ferida e tudo mais. Mas ela ainda se sente culpada, algumas pessoas a culpam também, né? Porque ele usou uma certa lista que eles dois tinham criado juntos de pessoas que eles não gostavam, sabe? Então, assim, ele utilizou essa lista pra escolher as vítimas. Aí a Valerie passa um tempo, assim, isolada, porque ela tá se recuperando dos ferimentos e tudo mais. Só que ela precisa voltar pra escola e enfrentar toda essa situação e terminar o ensino médio. Eu gostei do livro, eu até me surpreendi com isso. Eu achei que ia ser mais um daqueles livros hypados que eu ia ler e não achar nada demais. Mas, assim, realmente a autora tem uma escrita muito boa, eu fiquei entretida lendo. E mesmo que a gente esteja acompanhando a Valerie, sabe, os pensamentos dela, a rotina dela, dá pra gente ver muito bem o sentimento dos outros personagens e de como que as pessoas estão lidando com essa situação. E dá pra você ver muito bem, né, como tudo aconteceu, que não foi uma situação isolada, foi um ciclo de coisas acontecendo que levaram a isso. A autora não inocenta e também não demoniza ninguém, e eu achei isso muito bem feito. E é um assunto que realmente deve ser tratado, né? Afinal, às vezes nas escolas acaba acontecendo as coisas que a gente não dá tanta importância pro que pode vir depois, né? Eu acho que a autora soube trabalhar muito bem a questão do bullying, né, e tudo mais, de como isso pode acabar gerando situações gravíssimas. Apesar do livro tratar um tema bem sério, né, e pode, assim, gerar a questão de gatilho e tudo mais para algumas pessoas por causa de bullying, eu acho que a autora soube conversar muito bem com o público jovem sobre o assunto. E com certeza é uma leitura que eu vou indicar pra galera, principalmente assim, idade de ensino médio, recomendo. Eu acho que dá pra vocês tirarem um bom aprendizado a partir desse livro. Eu não chorei, como a maioria das pessoas eu vejo falando que chorou lendo e tudo mais.
Só que teve um momento que eu senti um apertozinho no meu coração, realmente, porque tem um professor que morre nesse massacre e ele é aquele tipo de professor que é quase um pai para aluno, sabe? Aquele cara que todo mundo ama. E eu tive alguns professores assim. Então, no momento que a gente teve alguns pontos ali sobre a vida dele, né, que aparece a esposa, filho e tudo mais, e também o dia do massacre, isso acabou me pegando de jeito, porque eu lembrei de alguns professores meus que se assemelhavam a esse personagem e eu fiquei muito sentida, né, pensando, né, como que eu ia me sentir se eu perdesse um professor assim. Então, assim, eu não cheguei a chorar, sabe? Mas eu senti um aperto no peito nisso aí. Então, acho que realmente a autora, ela consegue atingir o coração das pessoas com esse livro. Aí, pra fechar o mês, eu li uma HQ que foi Canário Negro Combustão. Eu vi essa indicação lá no Instagram da Maí. E eu peguei, né, porque além de ser a Canário Negro, que é uma personagem que eu já gosto, ainda foi escrito pela Meg Cabot, que é uma das minhas autoras favoritas e que foi ela que realmente me fez leitora, né? Então eu peguei esse quadrinho, ele é volume único, ele é do selo Kids da DC. E assim, ele vai estar contando a história da Dinah, que ela vai estar assim num período de escola, né? Ela tem 13 anos, ela tá preocupada com a banda, com atividades da escola mesmo, enquanto ela tá descobrindo os poderes dela. Talvez para um público adulto isso não seja tão interessante, né, de ler nessa versão. Mas assim, gente, eu gosto de uma literatura infantil de vez em quando, tá? Eu adorei a HQ, de verdade. Então, assim, não sei se vai ser pra todo mundo, na questão de história mesmo, né? Pro público mais velho e tudo mais. Acho que pra quem gosta de histórias infantis, tudo bem, mas pro resto da galera, acho que não. Mas com certeza é um HQ que eu indico pra crianças, porque é muito fofinho. Você tem aí um filho, filha, sei lá, sobrinho, afilhado, qualquer coisa do tipo. Gente, pode dar essa HQ sem medo, porque ela é muito fofa. Eu simplesmente adorei, e sem contar que os desenhos dela são muito bonitos. Eu adorei o traçado, tá? E volume único, você não tem que ficar se preocupando aí com comprar 300 mil edições, né? Então tá aqui a recomendação. Canário Negro Combustão, adorei. E bem, gente, é isso, né? Essas aqui foram as minhas leituras de junho. Eu achei, no geral, bem produtivo, apesar de Daisy Jones não ter sido muito bem o que eu esperava, né? Eu não gostei tanto assim. Ainda assim, foi uma leitura legal de fazer, né? Foi divertida. Eu fiquei bem entretida enquanto eu estava lendo, apesar de não ter gostado da Daisy em si. Mas tudo bem, acontece, né? Ainda quero dar uma outra chance pra autora. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou se ficaram interessados. Lembrando que no box de descrição também tem link de compra pra eles, tá? E você comprando por esses links, você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. E na Amazon, gente, vocês podem comprar qualquer outra coisa, tá? Não precisa ser só livro, não. Sendo pelos links do canal, vocês super me ajudam. Mas enfim, me contem aí o que foi que vocês leram em junho. Por favor, deixem um like no vídeo. Se inscrevam se vocês não forem inscritos. E eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!